O Henrique está conectado já, é isso, o Felipe? Nós estamos aqui com o Henrique do Vale nos Estados Unidos para falar um pouquinho da repercussão internacional de várias coisas aqui. Eleição lá. Eleição que parece que o pegando Donald pesado Trump aqui, vai perder um pouco agora, viu? Né? Não sei não, que a gritaria dele lá no Congresso agora acho que vai ter menos eco, vamos dizer assim. Henrique, boa tarde. Vamos começar por essa questão aí da eleição no parlamento aí americano. Boa tarde para você. Boa tarde para vocês todos. Um grande prazer estar com vocês aqui nesse 5 de novembro, né? Na verdade, 6 de novembro. Eu, inclusive, não votei ainda, logo mais à tarde vou votar. E é o seguinte, hoje os eleitores acabam escolhendo uma nova Câmara, 1/3 do Senado e 75% dos governadores. Aqui em New Jersey, por exemplo, não existe votação para governador, existe votação para governador no estado de Nova York. E olha só, vou falar uma coisa para vocês, eu nunca tinha visto uma eleição aqui a gente considera como sendo midterms election, que são as eleições que acontecem a cada 2 anos e nunca tem a mesma dinâmica, vamos dizer assim, quando a gente vê as eleições para presidente. Mas dessa vez, eu vou te falar, é todo mundo mobilizado, levantando super cedo. Os pontos de eleição foram abertos hoje aqui às 6 da manhã, terminam às 7 da noite, todo mundo levantando cedo, indo para votar. A movimentação está realmente muito, assim, muito grande, né? E é muito importante justamente porque a gente vai ter uma ideia do que vai ser o governo do presidente Trump nos próximos 2 anos. Justamente porque a gente vai eleger senadores, governadores, a Câmara, e isso vai interferir justamente nas medidas que ele tomar daqui por diante, né? Além disso, só para você saber, algumas contas do Facebook e também do Instagram foram bloqueadas antes do início da votação. Só para você ter uma ideia, em agosto, né, foram deletadas 254 páginas e 276 perfis de pessoas no Facebook, justamente para impedir que hoje, durante as eleições, notícias, fake news, aquela coisa toda fosse propagada para os eleitores. Logicamente, o presidente Trump acabou tomando essa eleição como sendo o seu bebê próximo, né? Justamente porque ele quer, com certeza, manter a maioridade na Câmara, no Senado, no Congresso e tudo mais, para poder seguir com a sua política, que, na verdade, vem enfatizando a questão da imigração e também da economia. Porém, acredite você ou não, ele foi severamente criticado nesses últimos dias pela última propaganda que ele colocou na televisão, mostrando, inclusive, um assassino mexicano que entrou ilegalmente no país e disse que a culpa da entrada desse assassino mexicano, que foi deportado diversas vezes, era do lado do democrata. Então, aquela briga que a gente já conhece, a gente vai ver até o final do dia como que vai se desenvolver essa divisão que existe hoje nos Estados Unidos. Na verdade, eu estou aqui há muitos anos, há mais de 30 anos, eu nunca vi um país tão dividido como hoje, né? Mas o interessante é que está todo mundo presente nessa eleição para ver o que vai acontecer nos próximos 2 anos, Sena. Henrique, boa tarde, a Zezé. Henrique, a gente entende essa eleição como uma eleição que o que vai se ver é se o Partido Republicano está aprovado ou não, né? Exatamente. Então, pode ser que ele perca cadeiras. Eu acho que, pelo que eu li, não está dando para sentir, não dá para afirmar nada. Se ele vai perder, se ele vai ganhar cadeiras, assim, está uma coisa realmente muito dividida. Mas, de qualquer maneira, houve, mesmo presidentes que eram bem quistos, eles sempre levaram um tunga nessa midterms. O Obama perdeu um monte de cadeira, coisa de 60 cadeiras no parlamento, né, na Câmara. Exatamente. Eu acho que os únicos que ganharam foram o Clinton, que ganhou uma eleição dessa, e o George Bush pai, que acabou também aumentando o número de cadeiras. Mas, enfim, quais são as questões que, dependendo dessa eleição, se os democratas forem ganharem mais cadeiras e superarem aí os americanos, quais são as questões que pode ser que ganhem um viés mais liberal?
Na verdade, Zezé, o que acontece é o seguinte: o principal ponto do presidente Trump hoje é a economia e a imigração. E a imigração é um ponto que é super comentado por aqui. Você sabe, inclusive, que essa caravana que está vindo da Honduras para cá é um ponto assim que está sendo discutido nessas últimas semanas, sendo que 5 mil pessoas estão vindo, relatórios dizendo que dentre essas 5 mil pessoas estão vindo terroristas, aquela coisa, sem ter nenhuma confirmação de nada disso. O presidente Trump, inclusive, disse que ia mandar 15 mil troops, né? 15 mil soldados, justamente para poder guardar essa fronteira. Então, logicamente, a questão da imigração será um ponto fundamental nessas eleições. E é claro, se o Partido Democrata acabar vencendo isso, vai brecar as decisões do presidente Trump nessa questão, principalmente da imigração. Com relação à economia, eu acredito que, na verdade, o povo americano, de uma certa forma, está bem contente com a economia por aqui. A taxa de desemprego muito baixa, como sempre, a gente está desfrutando, né, de uma economia super boa. O presidente Trump, inclusive, diminuiu, né, o imposto de renda para muita gente aqui, então a economia está indo super bem. Mas a questão que pega realmente, na minha opinião, e que a gente tem lido por aqui, é a questão imigratória. É uma questão no qual, como você, inclusive, havia até comentado, de que o presidente Trump está querendo mudar a própria Constituição americana, que já existe há milhões de anos e tal, inclusive dizendo que agora as pessoas que nascerem aqui nos Estados Unidos, mas que os pais não forem americanos, eles não serão considerados como sendo americanos. E, de uma certa forma, muita gente acredita que essa decisão do presidente Trump é válida. Eles não querem deixar entrar mais pessoa aqui. Mesmo embora as pessoas que nasçam aqui tenham o direito de permanecer aqui, mesmo com os pais ilegais. Então, essa é uma questão que vai decidir justamente o caminho desses próximos 2 anos do presidente Trump. O Henrique, a Rose, tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. Além dessa questão da imigração, também tem uma pauta que é a questão racial, né? Tanto que o Obama e a própria Oprah, né, se envolveram em apoio a 3 candidatos governadores aí negros que têm chances reais de serem eleitos. Essa questão racial também está pegando nesta eleição, né? Exatamente. Tanto é que o presidente Trump foi o primeiro presidente negro aqui. E o presidente Trump sempre foi... o presidente Obama, desculpa. E o presidente Trump, através desses comícios que ele tem promovido seus candidatos, a gente vê ele colocar lenha na fogueira e desenvolver essa questão assim de muito ódio entre os dois partidos e as raças, principalmente. Então, essa questão dessas eleições hoje, além de envolver o problema, a questão da imigração, a questão da economia, como você disse, a questão racial. Os Estados Unidos nunca esteve tão dividido racionalmente como está hoje. Então, o resultado dessa eleição, com certeza, vai mostrar se essa atitude que o presidente Trump tem hoje em dia, de procurar dividir ainda mais na parte racial, né, o país, ou não. Então, como você disse mesmo, alguns candidatos negros em estados muito importantes vão decidir isso, né? Então, aquela história, a gente está esperando até às 7 da noite a decisão, inclusive logo mais amanhã nós estaremos retornando, trazendo para vocês aí, inclusive, os resultados das eleições e o que será, no caso, o que vai acontecer nesses próximos 2 anos aqui na América. Ô Henrique, agora vamos falar um pouquinho de Bolsonaro. Sabia que o filho dele tá indo aí para encontrar o Mike Pence, o vice-presidente? Pois é. Na verdade, o que eu tenho acompanhado aqui, o presidente eleito Bolsonaro, meio que quer seguir essa política americana, né? Ele muitas vezes acaba colocando até exemplos do que a gente vê hoje aqui no país para implementar também no Brasil. A questão que mais me preocupa, na verdade, quando há essa conversa entre os dois países, essa liberação das armas, é uma coisa que isso preocupa realmente, porque aqui, como você sabe, as pessoas que têm 18 anos têm direito a comprar uma arma, mas não conseguem comprar uma cerveja. Se comprar uma cerveja, tem que ter 21 anos. Então, assim, é uma questão que a gente tem que colocar, ter muito cuidado, né,
quando ele vier para cá, conversar com o vice-presidente americano e tentar entender um pouco a legislação americana com relação a algumas questões sociais, políticas e tal que a gente tem aqui para poder implementar no Brasil, tem que assim tomar muito cuidado para que não aconteçam os erros que acontecem aqui. A gente vê de vez em quando não, frequentemente as pessoas entrando nos correios, nas escolas com armas e metralhando e matando todo mundo. Na verdade, pessoas inocentes que não têm nada a ver com isso, pessoas completamente loucas, né? Sem passar por um critério de background check para você poder comprar essas armas. E se isso realmente for liberado no Brasil, eu até entendo o problema da violência no Brasil, mas tem que tomar muito cuidado para não que aconteça o que acontece aqui, né? As pessoas terem o direito de comprar as armas sem saber usá-las, e aí acaba entrando nessa loucura de defender um candidato e sair atirando em todo mundo, como a gente viu, inclusive, na semana passada, onde um maluco acabou entrando numa sinagoga em Connecticut, matando 11 pessoas, e você sabe, inclusive, que isso pode realmente acontecer aí no Brasil. É verdade.